Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Eu queria compartilhar com você um verso que está lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, que diz o seguinte: porque os judeus buscam sinais, e os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esse verso, ele me dá 3 direções que eu queria compartilhar com você. A primeira direção é que ele fala dos judeus. Os judeus buscam sinais. Jesus de Nazaré veio, mas a maioria dos judeus não acreditaram, não o receberam. Ele veio no meio do seu povo, mas eles não o receberam. Eles esperavam um Messias de uma linhagem diferente, de um jeito diferente, de um perfil diferente. Havia, por exemplo, uma lei na Judéia que dizia o seguinte: olha, se o romano chegar em Jerusalém e precisar do judeu para carregar a mala dele, o judeu tem a obrigação de levar por 1 milha. E o romano chegava na rodoviária daquela época e caçava os judeus. Opa, leva minha mala aqui até o hotel. E o judeu ia 1 milha com a mala nas costas, mais de 1 quilômetro, dizendo: esse romano desgraçado, esse romano miserável, um dia o Messias vai vir e vai me livrar do jugo desse romano. Eles esperavam um rei que ia restaurar Israel, o reino a Israel, ia dar poder para eles. Aí, o romano, quando chegava 1 milha, o judeu largava a mala e o romano caçava um outro judeu para carregar a 2ª milha. E aparece Jesus Cristo e diz assim: olha, se alguém te dá um tapa na cara, dá o outro lado. Se o romano te obrigar a levar a mala dele por 1 milha, vai com ele 2. E então se reuniram os judeus e disseram: vamos matá-lo, porque esse não é o nosso Messias. Eles buscavam outros sinais, além das maravilhas que Jesus fez. Quer dizer, tudo que Jesus fez não foi suficiente. Tudo que Jesus fez não o convenceram. Eles procuravam sinais. O segundo caminho que eu quero levá-los comigo a esse versículo é o caminho dos gregos. Os gregos procuram sabedoria. Essa carta de Paulo foi destinada a Corintos. Corintos tinha uma situação muito difícil. Uma cidade de 250 mil habitantes na época de Paulo, 400 mil escravos, ficava na margem do mar com 2 portos muito famosos e com 12 templos dedicados a deuses pagãos. Os deuses de Corinto, como Apolo, Afrodite, Artemis, Atena, Dionísio e Ares e muitos outros. Só que um desses templos era dedicado a Afrodite, a deusa do amor. Sabe o que esse templo fazia, queridos? Todo ano, segundo a história, ele selecionava 1000 jovens e colocava lá no templo para oferecerem seus corpos aos homens como oferenda religiosa. Olha que ambiente os crentes em Corinto viviam. Uma cidade totalmente pagã, louca, equivocada, miserável, endemoniada. E Paulo chega com a sua cartinha e diz assim: olha, aí em Coríntios os gregos estão buscando sabedoria. Além de ter todos esses deuses equivocados que ele adorava com a sabedoria própria, eles também consideravam Hércules como uma lenda. Na verdade, para eles, até hoje se vê relatos e atenções a esses deuses, a essas lendas pagãs, tipo Hércules, tipo Minotauro, Caixa de Pandora, e a deusa Medusa. Então, os crentes em Corinto estavam bombardeados com esse paganismo, com esse espírito de demônio. E São Paulo diz assim: olha, os judeus buscam sinais. E passaram batido, mataram o Salvador, mas ressuscitou e está no céu e vai voltar. Os gregos buscam sabedoria. Você precisa ter cuidado, porque aí está cheio de demônio nessa cidade de Corinto. Mas nós, queridos, Paulo escrevendo, vocês aí de Coríntios têm que entender que nós pregamos a Cristo, que não foi compreendido pelos judeus e é escandalizado pelos gregos, mas o poder do homem de Deus se manifesta através da inteira confiança em Cristo Jesus. E sabe qual é o que mais me chama a atenção nessa situação que eu acabei de expor? É que os judeus da época morreram equivocados com as suas ideias. Os gregos morreram confusos com as suas crenças. E todos, provavelmente, aqueles que não confessaram a Jesus, levantarão na segunda ressurreição para ser queimado com Satanás. Perceba que a indagação, a dúvida, o sectarismo, o ateísmo, essas coisas não nos dá nada, não nos leva a nada e não resolve nada. Então eu quero dizer para você que na vida do crente que espera no Senhor, não tem indagação, não tem direito, não tem eu acho, eu quero, eu prefiro, eu penso, eu entendo. Para com isso. Não seja como os gregos, nem tampouco como os romanos. Seja cristão.
Nós pregamos a Cristo, loucura para os ateus, escândalo para as seitas diferentes, mas nós pregamos a Jesus, nosso Salvador, nosso Mestre, que voltará no futuro próximo. Os judeus morreram sem esperança, os gregos morreram sem crença, mas São Paulo disse, nós pregamos a Cristo, morreu com esperança. E Paulo disse assim, eu já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando ele estava lá na igreja de Roma, na prisão de Roma, talvez eu conjecture nesse momento, que ele pega aquela peninha e moia no lanquim e escreve assim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Eu combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. São Paulo morreu crente na vinda do Senhor Jesus Cristo, enquanto os outros equivocados morreram sem esperança e perspectiva. E você gostaria de combater o bom combate? Paulo diz, olha, essa salvação não é somente para mim, mas para todos que amam a vinda de Jesus Cristo. Você ama a vinda de Jesus? Qual a motivação que te leva à igreja? Você ama, você sonha com um dia glorioso que verá Jesus em majestade e glória nas nuvens dos céus? Qual a razão de ir à igreja? Para ficar indagando, para saber quem é a mulher, quem casou com Caim, como surgiu Deus, como explica Deus? Para com essas indagações, não seja um grego, para de ficar atrás de sinais e maravilhas como base de evangelho, porque o evangelho de Cristo ele é completo, ele atende todas as demandas que o ser humano precisa, mas não é um foco só, nem na sabedoria demais e nem no milagre demais, é um equilíbrio, porque Deus tem milagre, tem sabedoria, tem tudo, mas o foco é Cristo e consequentemente surgirão todas essas coisas. Você quer combater o bom combate? Ama a vinda de Jesus? Então creia, confie, espere e lembre-se, a certeza traz vitória, a dúvida traz derrota, não tenha dúvida que Cristo é real, em nome de Jesus.